Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Como prometido, a nossa revisãozinha aí da prova do segundo bimestre, a prova de História. Para fazer essa revisão, eu vou utilizar um dos meus mapas mentais. Lembrando, se você quiser ter acesso a esse mapa mental e outros, eu vou deixar aqui o link do Pinterest, né, onde eu posto lá todos os mapinhas mentais, também posto no canal do Instagram do professor Fabião. Então, quem tiver interesse é só baixar depois, beleza? Então vamos para a revisão, espero que ajude bastante na provinha do segundo bimestre. Bora! Bom, essa prova, ela tem dois temas, tá? É o absolutismo monárquico, né, que é o tipo de governo onde um indivíduo, ele acaba reunindo todos os poderes em suas mãos, tá, pessoal? Então, governos típicos da Europa, ali no século XVII, século XVIII, e o modelo econômico desse Estado, né, que é o mercantilismo. Só que o mercantilismo tem aqui as características, mas a gente vai estudar num mapinha mental à parte, tá? Bom, primeiro então sobre o absolutismo. Quem que é esse personagem que está aparecendo aqui, ó? Esse é Luís XIV. Luís XIV que é considerado o símbolo máximo, o maior expoente do Estado absolutista. É dele a frase, por exemplo, em francês, né? L'État c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Ou seja, o próprio rei, no absolutismo, ele é a personificação do Estado. O Luís XIV adotou o Sol como seu símbolo, né? Então o Rei Sol, que seria símbolo de luz, de centralidade e poder também. Então, Luís XIV, símbolo máximo do absolutismo. Lembrando, né, pessoal, os reis eles eram sempre apresentados, ó, eu sei que está pequenininho aqui, mas com os símbolos da monarquia, né? Então a peruca da nobreza, o manto, a espada, símbolo de poder, o cetro, símbolo de sabedoria. O rei sempre era apresentado dessa forma, até para manter, né, o poder, né, dessa impressão de poder, tá? Bom, como que o Estado absolutista surge? O Estado absolutista, ele surge, né, a gente pode chamar também de Estado moderno, a partir da crise do sistema feudal. Mas o que levou à crise do feudalismo? Uma série de fatores. Duas guerras muito importantes, entre elas a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra. Essa guerra que durou 116 anos, tá? A Guerra de Reconquista, e dessa guerra surgiram dois países muito importantes para a nossa história, né, Portugal e Espanha. A Europa passou por uma pandemia, né, a peste bubônica, que matou boa parte da população da Europa. Isso gerou várias revoltas pelo continente europeu, entre elas a Jaqueris, na França, por exemplo, uma das principais. E essas guerras, essas doenças, fome, revoltas camponesas, ajudaram na centralização do poder nas mãos do rei, levando mais tarde ao Estado absolutista. O renascimento científico, cultural e científico, né, o uso da razão, da ciência, os questionamentos ao poder da igreja, por exemplo, também ajudaram na centralização política. O renascimento comercial, para a burguesia, atenção a esse ponto, era muito melhor ter um Estado centralizado que organizasse as atividades econômicas, por exemplo, tendo moeda única, sistema de pesos e medidas único. Então, há uma espécie de aliança entre a burguesia e o rei, o que obviamente vai fortalecer o poder real. Bom, qual que vai ser o resultado disso? O fortalecimento do poder do rei, né? E esse rei, para ter poder, para organizar o seu Estado, ele vai precisar, atenção aqui pessoal, de uma burocracia estatal. O que é burocracia estatal? Por exemplo, os funcionários, né, que serão responsáveis ali pela cobrança de impostos. O Estado ele vai precisar de uma constituição, então leis que organizem o Estado. Lembrando que no Estado absolutista, o rei ele está acima da Constituição, está acima da lei. O rei, atenção a isso, ele vai ter um exército permanente. Então, o uso da força, o uso legítimo da força, ele passa a pertencer ao Estado, né? E o rei vai usar o exército, a força militar, para impor o seu poder. Tá? Então, esses fatores aqui, todos reunidos, acabaram levando ao surgimento do Estado moderno, que a gente pode chamar também, nesse momento, de Estado absolutista. O absolutismo, ele tem vários pensadores que defendem, né, cada um da sua forma, o poder absoluto do rei. Por que ele deve ser absoluto? Começamos aqui pelo Jean Bodin. O Jean Bodin ele escreveu uma obra chamada La République, né, a República, e ele defendia que o poder ele era indivisível, ele deveria estar concentrado apenas em uma pessoa. O Jean Bodin ele é um dos teóricos do direito divino, ou seja, ele acredita que o poder do rei
ele é dado por Deus. Mas o principal teórico do direito divino é o Jacques Bossuet, tá? Então, assim, ele escreveu uma obra, A Política tirada da Sagrada Escritura, então a política tirada da Bíblia, e ele defende o quê? Que todo o poder vem de Deus. Os governantes, portanto, eles agem como ministros de Deus, né? São pessoas sagradas. Consequentemente, o trono do rei não é o trono de um homem, é o trono do próprio Deus. E contestar o poder, questionar esse poder, é pecado, é sacrilégio. Então o rei não precisa dar conta dos seus atos porque ele é escolhido por Deus, por exemplo. Essa é a chamada teoria do direito divino. Tá, pessoal? Muita atenção aqui, ó. Teoria do direito divino. Para todos os vestibulares, inclusive, para o Enem também, tá? Bom, um dos principais pensadores e teóricos do absolutismo é o Nicolau Maquiavel, né? Mais conhecido aí como Maquiavel mesmo. Ele escreveu uma obra, O Príncipe. Pessoal, por favor, hein? Não confundir com O Pequeno Príncipe, tá? A obra do Maquiavel é O Príncipe, que é uma espécie de manual sobre política, né? Tanto que o Maquiavel ele é considerado o pai da ciência política, né? Da política como ciência. Bom, segundo Maquiavel, nada está acima dos interesses do Estado, tá? Então, para ele, para manter os interesses do Estado, para manter o poder, o rei pode fazer qualquer coisa. Maquiavel ele separa a política da moral. Então, atenção nessa palavrinha, moral. O rei, para manter os interesses do Estado, ele pode, por exemplo, quebrar acordos, trair, enganar, né, usar a força. O objetivo central seria o quê? Manter os interesses do Estado e do próprio rei, né, no caso, o rei absolutista. Por exemplo, segundo o pensamento do Maquiavel, o rei não precisa ser bom. Ele pode parecer bom, amável, solidário. Mas o que o rei precisa saber ser quando necessário? Ele precisa saber ser mau, né? Porque manter o poder, os interesses do Estado, pode levar o rei, né, a ter que tomar medidas duras contra a caridade, contra a religião, por exemplo. Bom, da obra do Maquiavel, a gente sempre lembra dessa frase aqui, ó. Lembrando que essa frase não é dele, tá? Os fins justificam os meios, né? Então, o fim é o objetivo, o meio é o que você faz para atingir esse objetivo. Qualquer coisa é válida para manter os interesses do Estado. Segundo Maquiavel, atenção agora, pessoal, é melhor ser temido ou amado? Na realidade, um pouco dos dois, mas se for para escolher, é melhor ser temido, porque o amor pode ser traído. É isso? O outro pensador do absolutismo é o Thomas Hobbes. Aí atenção aqui, tá? Thomas Hobbes, ele é um dos teóricos contratualistas, tá? Ele, junto com o Locke e o Jean-Jacques Rousseau, ele é um contratualista. Para o Thomas Hobbes, o homem lá na sua condição original, né, antes da sociedade, antes da organização do Estado, vivendo em total liberdade, lá no seu estado de natureza, na sua condição original, ele está em constante estado de guerra. Por quê? Segundo Thomas Hobbes, o ser humano nasce mal, ganancioso, perverso, ele quer tudo para ele. Então, vivendo com total liberdade, sem regras estabelecidas, ele vai ser o quê, pessoal? O lobo do próprio homem. Então, o homem, atenção, é predador do próprio homem, segundo o Thomas Hobbes. No seu estado de natureza, totalmente livre, na sua condição original, ele está sempre em estado de guerra. Ele vai destruir a própria humanidade porque ele é ganancioso, ele é mau por natureza. Bom, aí segundo Thomas Hobbes, para sair do estado de natureza e passar a viver em sociedade, o ser humano precisa abrir mão da sua liberdade original, da sua liberdade total, para viver sobre regras. Só que para o ser humano, por ser mau por natureza, ele precisa de um estado forte. É por isso que a obra do Thomas Hobbes chama o Leviatã, que é um monstro mitológico, né? Então ele liga o Estado a um monstro mitológico, que vai se impor pelo medo, para impor ao homem as regras que ele deve seguir, evitando que ele destrua a própria sociedade. Então um Estado forte, um Estado controlado por um rei absoluto com poderes totais, para limitar essa maldade original do homem e passar a viver sobre regras. Bom, pessoal, então na prova, atenção a esses quatro pensadores, tá? Lembramos, né, que temos dois da teoria do direito divino, né, que defendem que o rei só é rei por vontade de Deus. O Maquiavel, né, aquele que escreveu O Príncipe, e segundo ele não existe moral na política, né? Nada está acima dos interesses do Estado e do rei, por isso os fins justificam os meios.
E o Thomas Hobbes, que é um dos contratualistas, que defende que o ser humano, lá na sua condição original de total liberdade, é mau por natureza, e ele precisa de um Estado forte, um leviatã, um monstro, para poder passar a viver em sociedade seguindo as regras estabelecidas, portanto precisa de um rei absolutista. Bom, agora a gente vai falar sobre o modelo econômico do Estado absolutista, que é o mercantilismo, tá? Só que para isso a gente vai para um mapinha mental separado, só sobre o mercantilismo. Bom, pessoal, está aqui o nosso mercantilismo, né? Lembrando, esse aqui vai ser o modelo econômico do Estado absolutista. Então vamos ao objetivo central do mercantilismo, que é fortalecer o poder real, tá? Fortalecer o poder do Estado, fortalecer o poder do rei, tá? O mercantilismo, ele é marcado, atenção a esse ponto, ó, por forte intervenção do Estado nas atividades econômicas, né? Então, o mercantilismo, que a gente chama também de pré-capitalismo, ele é o contrário do Estado liberal atual, do Estado liberal capitalista, porque ele prevê um Estado grande, um Estado que intervém e age diretamente nas atividades econômicas, por exemplo, monopolizando atividades, determinando, por exemplo, quais empresas vão atuar em quais setores, o que vai ser produzido, tá? Então, uma das marcas do mercantilismo é a forte intervenção do Estado na atividade econômica. Bom, primeira característica do mercantilismo é o metalismo. O que é o metalismo? O ouro e a prata era a riqueza mais importante da época. Então, o metalismo, ele busca o quê? O acúmulo de metais preciosos dentro da fronteira do Estado, ou seja, o acúmulo de metais preciosos, de ouro e prata, dentro das fronteiras do Estado. Para quê, pessoal? Para que a economia possa girar de acordo com essa riqueza acumulada. Então, você tem um acúmulo primitivo de capital e esse capital poderá ser investido nas atividades econômicas internas. Além disso, com o dinheiro, o rei vai poder manter o quê? A estrutura, a burocracia do Estado, inclusive a estrutura militar, né? O uso da força, por exemplo. Tá? Então, o primeiro objetivo da política mercantilista é o acúmulo de metais preciosos. O que é o metalismo, então? Política que liga o poder e a riqueza de um Estado à quantidade de metais preciosos por ele acumulado. Bom, para conseguir fazer isso, atenção, eu preciso desse aqui, ó. Manter a minha balança comercial favorável. Como que eu faço isso? Eu exporto mais, então eu vou estimular as exportações e vou tomar medidas para desestimular as importações. Professor, por quê? É óbvio demais. Se o objetivo é manter os metais preciosos, eu preciso evitar que o dinheiro saia com as importações e garantir que o dinheiro entre, conseguindo fazer mais exportações. É mais ou menos o que os países fazem atualmente, né, pessoal? Eles tentam sempre exportar mais do que importar. Para conseguir manter a balança comercial favorável, eu vou precisar do quê? De políticas protecionistas, ou seja, medidas protecionistas que garantam uma balança comercial favorável e, como consequência, a manutenção da riqueza dentro do território. Bom, quais medidas eu posso tomar, né, que são consideradas medidas protecionistas? Por exemplo, uma que a gente adora nos dias atuais, né, pessoal? Quando a gente importa lá da China, por exemplo, algum produto, né, a chamada tarifa alfandegária. O que é a tarifa alfandegária? Quando você cria um imposto sobre o produto importado, o objetivo é limitar as importações, deixando o produto importado mais caro. Outra medida protecionista é o estímulo à produção interna. Essa é óbvia demais. Ó. Se eu estimulo a produção interna, eu não preciso buscar fora, né? Então, estimulando a produção interna, com qualidade ainda, eu posso exportar, aumentar as exportações. E possuir uma marinha mercante, né? Uma marinha de transporte, evitando pagar frete para outros países. Tá? Lembrando lá que em 1650, a Inglaterra criou lá o ato de navegação, que, por exemplo, determinava que as mercadorias só entravam e saíam da Inglaterra em navios ingleses. Essa é uma medida, portanto, protecionista, tá? Lembrando, o objetivo do mercantilismo é fortalecer o poder real. Como? Acumulando riquezas, metalismo, metais preciosos. Para os países que possuíam colônia, então o nosso chamado colonialismo, era mais fácil, né, óbvio, manter a balança comercial favorável, tá? Por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal. Então, a gente estava preso às regras do pacto colonial ou exclusivo metropolitano. O que significa isso? A colônia só pode fazer negócio com a sua metrópole.
vendendo matéria-prima a preços baixos e comprando produtos industrializados a preços altos. Então, no caso, o Brasil fornecia açúcar, por exemplo, para Portugal e era obrigado a comprar tecidos, ferramentas, produtos industrializados no geral, todos de Portugal, pagando por isso preços altos. Então, para os países que possuíam colônia, era muito mais fácil manter a estratégia mercantilista, né? Porque as colônias elas eram exploradas por suas metrópoles europeias. A gente tem dois tipos de mercantilismo, tá? O mercantilismo comercial e o mercantilismo industrial. O mercantilismo comercial é aquele ligado à expansão marítima, né? A busca de novas terras, de riquezas gerais, mas principalmente metais preciosos, especiarias também, com o objetivo de acumular riquezas na Europa. E o mercantilismo industrial, que tem no francês Colbert a sua principal influência, ele defende o que? A industrialização, o aumento da produção manufatureira para enriquecer e fortalecer o Estado. Bom, pessoal, tá aí a nossa revisãozinha. Lembrando, essa prova ela tem só esses dois temas, né? Absolutismo e a política econômica do Estado absolutista, que é o mercantilismo. Espero que ajude bastante mesmo na prova aí, que vocês tirem ótimas notas, tá? E lembrando, deixa um recadinho aqui, tá, pessoal? Manda um alô, diga o que vocês gostaram, alguma sugestão também. Abraço, beijo, tchau, tchau.